Fala, rapaziada, tranquilidade? Então, dessa vez eu vim aqui mostrar uma build que eu vou fazer aqui, uma buildzinha de corrida com um framezinho mais antigo, toda analógica, com uma stack novinha aqui. Então, o que a gente vai estar usando aqui vai ser essa stack da Holybro, esse ESC aqui é o Teco 32 e essa FC é a Kakut F7. Então uma stackzinha bem boa e vamos montar ela no nosso dronezinho de corrida. Aí de receptor, eu vou estar usando esse receptor Express LRS com antena de cerâmica. Então a gente não vai ter problema de sinal aqui, porque é Express, né? E nem problema de antena. Então isso aqui vai ser top demais pra gente montar. De transmissor de vídeo, eu vou estar usando esse Rush aqui, que ele é feito para corrida, então ele vai no máximo a 200 mW, se não me engano. Então ele é excelente para essa situação. De câmera, eu vou estar usando essa Fênix, a Fênix 2 no caso, que é uma excelente câmera, tem uma qualidade animal para analógico e eu adoro essa câmerazinha, então vamos usar ela. De antena, a gente vai usar uma Lollipop 4 da Foxeer, e de motores a gente vai usar esse Zing E-Pro 2207 de 1800 kV aqui. Então vamos começar a build. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as borrachinhas aqui no nosso ESC e na nossa FC. Você tem que pegar aqui, ó, nesses buraquinhos aqui, a gente vai ter que colocar a nossa borrachinha aqui. Então a dica que eu dou para vocês é você vir ao contrário aqui, colocar ele assim, ó, apoiado, e vir com uma pincinha e de lado, assim, ó, pra você não furar ela, tá? Você tem que ir botando de ladinho pra não dar problema na sua borrachinha. E aí você vai encaixando, ó. E o último, e pronto. Dá uma giradinha pra ele ficar certinho e pronto. Agora a gente vai fazer nas outras três. Então pronto. Agora a nossa FC já tá com as 4 borrachinhas no local. Agora a gente vai vir para posicionar, a gente vai ver como que a gente vai querer montar o nosso ESC e a nossa FC no nosso drone. Então, antes disso, você pode colocar os motores no seu drone. No meu caso aqui, como eu estou usando uma build mais antiga, eles já estão na posição aqui. Mas basicamente é você montar o frame que você estiver usando e parafusar os seus motores aqui. E tem que ter em mente que esse espacinho aqui, o seu parafuso não pode estar passando desse espaço aqui e pegando no cobre. Isso é uma coisa muito importante, porque senão vai estragar o seu motor. E aí depois você vai ficar com ele voando mal e não vai saber o porquê. E aí vai ser por conta de um parafusinho no motor. Continuando aqui, essa daqui é a frente do meu frame. O meu ESC, ele vai assim, tá? Então eu vou colocar ele, porque o nosso XT60, ele vai vir aqui atrás e eu vou amarrar ele aqui, porque como é corrida e bate muito, eu não quero que ele estoure, então eu vou deixar ele nessa posição aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer uma coisa que não é necessária, tá? Isso daqui é uma parte opcional, se você quiser fazer, que eu gosto de pegar o nosso ESC aqui, e como a gente vai estar fazendo corrida, ele pega muita grama, muita poeira, muito tudo. Então, quando essa grama entra em contato com esses nossos MOSFETs aqui, ou qualquer parte de solda aqui do nosso ESC ou da nossa FC, tem um grande risco dele causar um curto. Então o que eu gosto de fazer é passar conformal coating aqui, primeiramente na parte de baixo, né? Porque depois eu não vou ter como passar na parte de baixo. E aí depois que já tiver tudo testado, eu passo na parte de cima. Então eu vou começar passando aqui na parte de baixo para mostrar para vocês. Agora eu vou pegar aqui o meu conformal coating, que eu coloco nesse potinho aqui, pessoal. Ele vem na latinha, né? Mas eu coloco nesse potinho aqui, porque aí ele não fica ressecando esse pincelzinho que tem aqui dentro. Porque se você usar no pote, você tem que ficar trocando de pincel o tempo inteiro. Aí eu gosto de colocar aqui porque ele não fica ressecando. Vou mostrar para vocês aqui o começo do processo, depois eu termino ele. Então, vamos começar passando aqui o conformal. Tem que passar uma camada generosa, tá? Para ele ficar uma proteção bem feita. Então, e agora a gente vai espalhando por ele todo. Até pelos MOSFETs, todas as partes onde tem conexão elétrica, a gente vai passar aqui. Então tá aqui o resultado, depois da gente passar o conformal. Ele vai ficar com essa película, né, por cima dele todo. Esse é o ideal de vocês fazerem, que ele vai proteger todos os nossos componentes. Então agora a gente vai ter que esperar uns 20 minutinhos até secar, para ele parar de sair esse fiozinho aqui e ele ficar a película certinha. Então enquanto isso a gente vai preparando os outros componentes do nosso drone antes da gente montar o nosso ESC. Então agora vamos passar aqui para a nossa FC. Então
independente da FC que você queira usar, a gente vai ter que descobrir quais são os pads que a gente vai ter que soldar nele. Então, por exemplo, nesse meu aqui, eu tenho esse conector aqui, que é o conector da câmera. E aqui atrás eu tenho a parte da Air Unit, só que eu não vou usar a Air Unit. Então, como eu vou usar um sistema analógico de transmissão, a gente vai ter que descobrir qual é o pad analógico de saída de vídeo. Que no caso, eu já procurei antes, e ele está bem aqui, ó. É o V0, ou Vout no caso. E o nosso Vin, ele vai estar bem aqui, ó. Esse é o nosso Vin aqui, ó. Então esse Vin aqui, ele está dentro desse conector também. E eu prefiro fazer sem conectores. Eu prefiro fazer tudo na solda, porque fica mais seguro, ainda mais num drone que vai bater, que vai ficar sendo bem utilizado nas pistas. Então eu prefiro não usar conectores para não ter o caso de você estar voando e ele sair. Então vamos pensar aqui. O meu VTX, ele aceita de 7 a 36 volts. Então o ideal é a gente usar um regulador diferente dos 5 volts, né? Já que a gente já vai ter a nossa câmera e o nosso receptor nos 5 volts. Então eu vou usar para o VTX, eu vou usar esse aqui, que é o 9 volts. E um ground, então eu vou usar esse ground, esse 9 volts, um Vout de vídeo, certo? E um P3, que vai ser para o nosso Smart Audio. Que vai ser como se fosse aquele da Air Unit, que você muda o canal nela, só que no analógico ele funciona um pouquinho diferente. Então a gente precisa ter um fiozinho de conexão entre a nossa FC e o nosso VTX para isso funcionar. Então basicamente vão ser esses os pads que eu vou usar. Então para o nosso receptor eu vou acabar usando esse daqui, que vai ser 5 volts, RX6, TX6 e um ground aqui embaixo. Então eu vou usar o ART6 para o nosso receptor, a UART3 para o nosso transmissor de vídeo, e basicamente é isso que a gente precisa de UART em um drone analógico de corrida. Então até aí tudo certo. Então agora a gente vai vir aqui para o nosso frame. Vamos deixar esses fios de motores aqui um pouquinho de lado por agora, porque a gente não vai mexer com eles ainda, porque o nosso ESC está ali secando. Então vamos deixar ele dar uma secada, para a gente poder colocar aqui. E agora a gente vai colocar aqui a nossa FC de uma forma com que a gente veja qual espaço entre os cabos a gente vai precisar. Então nesse caso eu já vou colocar aqui a nossa câmera, que eu já estou vendo que esse fio aqui que eu tenho emendado, ele está muito longo, então eu não vou precisar disso aqui, eu vou poder cortar, igual tá esse amarelo aqui. Então já vamos começar fazendo isso, né? A gente não ter problemas mais para frente. Então já vamos vir aqui, pegar o nosso alicate e já vamos cortar aqui num ponto em que fique bom para a gente soldar na nossa FC. Vamos tirar esses termos retráteis aqui que estavam na frente. Prontinho. A gente vai decapar a pontinha dele para a gente poder fazer a solda, correto? Esse aqui está muito ruim, vamos tirar mais um pouquinho. Aí a gente decapa a pontinha para a gente poder fazer as soldas legais e bonitinhas que fiquem certinhas na nossa FC. E ó, tem que ficar mais ou menos assim. Então é só um pouquinho mesmo que você vai tirar das pontas. Aí a gente vem aqui e dá uma girada neles aqui, para os nossos fios não se soltarem enquanto a gente faz a solda. Nossa câmera já está certinha para a gente fazer a solda ali embaixo. Então eu tô deixando essa quantidade de fio solto aqui, para a gente poder enfiar ali embaixo, ó, e poder colocar ela depois sem puxar, porque vai estar tudo soldado. Agora vamos pensar no nosso VTX. No meu caso, eu quero que esse VTX fique por cima da nossa FC. Então eu quero que ele fique aqui, correto? Então, esse cabo aqui vai ter que dar a volta por baixo, mais ou menos desse jeito aqui, e chegar até lá, até a nossa alimentação. Então ele tá bem maior do que precisava ser. Só que eu vou deixar dessa forma e eu só vou dar uns twistzinhos assim, eu vou pegar e vou fazer assim com o nosso cabo para deixar ele menor e para deixar ele todo juntinho. Então a gente não vai ter problema com o nosso cabo solto pelo nosso drone. Então assim tá ótimo, mais ou menos assim, ali atrás da câmera. Então tá top esse tamanho. A nossa antena vai ficar posicionada aqui e vai mais ou menos assim para o nosso VTX. Então top, essa aqui tá tudo certo. E o nosso RX, a gente vai colocar ele provavelmente em cima da nossa câmera aqui. Então eu vou grudar ele aqui, porque aí ele fica tanto
pressionado contra o top plate, que nesse caso é esse daqui com uma barbatana. Então ele vai aqui e aí ele fica pressionado aqui, ó, como você... Acho que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ó, tá vendo? Ele fica pressionado ali. Então esse vai ser um bom jeito de grudar ele, porque aí ele fica bem seguro no lugar e a gente não vai ter problema com ele solto por todos os lados. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que estava aqui com a fita, pra gente poder colocar ele lá. Eu gosto de usar essa fita aqui, que é uma VHB, e aí eu pego um pedaço dela aqui, corto aqui com a tesoura, só um quadradinho pequeno, pra gente poder colocar no nosso receptor. Então vai ser literalmente um quadradinho bem pequenininho pra gente colocar aqui no nosso receptor. Então é bem pequenininho mesmo, como esse nosso receptor ele é bem pequeno, então vai ser só essa quantidade de fita aí, já é o suficiente para prender ele no lugar. Então agora que a gente já tá com todos os nossos cabos na medida certinha para a gente poder colocar no lugar, como a maioria das nossas coisas aqui tem conectores e o nosso receptor ele é bem pequenininho, já vou começar soldando ele fora aqui do nosso drone, para a gente não ter problemas. Então vamos tirar aqui o conector da nossa câmera, agora com o conector aqui. Então agora a gente vai começar com um trabalho de solda. Então dei um zoom aqui para ser mais fácil para vocês visualizarem. Então a minha câmera, ela usa 5 volts, ground e vídeo. Então a gente vai fazer a solda de cada um deles nos nossos respectivos pads. Então aqui a gente tem o 5 volts, o ground e o VIN, que é o vídeo. Então agora a gente vai começar esquentando nosso ferro de solda. Então vou esperar ele chegar ali numa temperatura mais alta. Pronto, 300 tá bom, já começou até a sair fumaça. E agora a gente vai vir aqui na nossa FC e vai fazer o pré-tin dos nossos pads. Então a gente vai vir aqui no pad de 5 volts. Agora a gente vem no ground. E agora a gente vai no video in. Agora eu vou dar só uma ajustada aqui, porque tudo tem que ficar perfeitinho pra gente não ter ruídos nem nada na nossa FC. Ó, como a nossa solda ficou bonita. É esse daqui o padrão que vocês querem no drone de vocês. Então tem que ser assim, porque a gente reduz os problemas que a gente tem no nosso drone quando as coisas são mais bem montadas. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na FC, a gente vai fazer no nosso cabo. Então agora a gente vai pegar aqui, deixar a nossa FC um pouquinho de lado. A gente pega o nosso ferro de solda aqui e agora a gente vai fazer o pré-tin dos nossos fios. Eu gosto de usar assim, porque o ferro de solda fica parado, mas vai do gosto de vocês. Então eu venho aqui e passo a solda no nosso fio. Agora vamos para o próximo e agora o último dos 5 volts. Fizemos o pré-tin aqui e agora vamos voltar para o nosso FC. Vamos pegar uma pinça agora. Essa pinça, nesse momento, é muito importante para a gente poder ter uma precisão. Então a gente não soldar no lugar errado e não ficar de um lado para o outro sambando com o fio. Então a gente pega aqui e vai fazer a nossa solda no nosso fiozinho aqui. Então dá uma limpada aqui na ponta e agora a gente vai soldar aqui nos respectivos pads. Então vermelho vai ser o nosso 5 volts, o nosso preto vai ser o nosso ground e o nosso video in vai ser o nosso amarelinho aqui. É isso que a gente precisa nas nossas soldas. Ficaram rígidas, então top. Agora a gente vem aqui e faz aquele twistzinho nos fios, para os fios não ficarem muito doidos, cada um para o seu lado. Então a gente faz assim, para tudo ficar juntinho e uniforme. Então esse aqui foi a câmera. Agora a gente vai para o nosso VTX. Aqui do nosso VTX, a gente tem que olhar aqui em cima dele. Aqui vai ser o nosso 5 volts, ou no meu caso aqui eu estou colocando 9 volts, porque ele aceita de 7 a 36 volts, então eu vou botar 9 aqui. Esse aqui é o nosso ground, então vai ser o nosso negativo. O Smart Audio aqui, que vai ser o nosso azul, e o nosso vídeo vai ser o amarelo. Então vamos fazer a solda de acordo com isso. Então vamos vir aqui na nossa FC primeiro. Vamos descobrir quais são os pads, né? Igual eu tinha falado antes para vocês. Então aqui no caso a gente vai usar esse 9 volts, esse ground, o video out e o T3 aqui. Então a gente tem que usar esses pads. Então vamos fazer o pré-tin desses pads. E eu já vou aproveitar e vou fazer o pré-tin dos 5 volts, do ground, do R6, do T6 para o nosso receptor.
Então vamos lá, vou fazer o pretinho de tudo aqui e já mostro pra vocês como ficou depois do nosso pretinho. Ficou assim a qualidade do nosso pretinho. Agora a gente vai fazer as soldas de cada um do VTX e do nosso RX. Então aqui, pessoal, como ficou as nossas soldas aqui, né, do nosso VTX, que é esse aqui. Então ficou o ground, 9 volts, video out e T3. E do nosso RX, que aqui ficou um pouco difícil, mas basicamente a gente está usando a UART 6 e o 5 volts e o ground da parte de trás da FC. Aí agora, como o nosso ESC já secou, como vocês podem ver aqui, que ficou essa camadinha aqui, ó, brilhante, ó, no nosso ESC. Então, essa parte aqui do Conformal Coating já ficou pronta. Agora, a gente vai fazer a montagem dele no local e soldar os nossos fios aqui de motores e da bateria e o nosso capacitor aqui. Então, vamos pegar ele aqui, colocar a FC de lado um pouquinho. Então, como aqui é a nossa frente, certo? A gente vai vir aqui e vai colocar o nosso ESC. Eu usei o cabinho mais curto aqui entre o ESC e a FC, porque a minha vai ficar virada para o mesmo lado. Mas caso você queira colocar ela invertida, por exemplo, assim, você pode também, que essa FC, essa stack aqui, ela tem um cabo maior que ele sai daqui e chega lá até o outro lado no ESC. Mas eu vou usar dessa forma, então vamos posicionar, vamos primeiro tirar esse aqui, né? Então agora, sem a nossa câmera aqui, a gente pode vir e posicionar o nosso ESC no lugar. Então top, a gente tem que ver se o espaço aqui embaixo do nosso ESC ficou bom. Então aqui a gente tem bastante espaço. E a gente tem o nosso conformal na parte de baixo, então ele não vai ter nenhum problema de curto na parte de baixo. Aí agora eu vou reutilizar o meu cabo de bateria, eu vou ter que soldar ele desta forma aqui, então negativo no negativo, positivo no positivo, e aí eu vou colocar o nosso capacitor também, só que esse daqui eu vou colocar aqui embaixo, preso, para ele ficar bem protegidinho, bem atrás do nosso ESC e atrás do nosso cabo de bateria. Agora também vai ser uma boa hora para a gente medir o tamanho dos nossos fios de motor. No meu caso, como eu estou reutilizando uma build, eles já estão do tamanho correto. Então, como você pode ver aqui, ó, já está chegando certinho ali no pad todos os fios de motor. Mas, como vocês provavelmente vão estar fazendo desde o começo, agora você vem, mede, coloca ele assim no lugar, ó, pega o fio, coloca ele lá, e você vem com um alicate e corta ele bem na pontinha. Só que você tem que lembrar que tem que deixar essa ponta a mais aqui para você poder fazer a solda. E aí, agora é só soldar. Depois que você já tiver feito o corte de todos os fios de motor, agora a gente vai soldar tudo. E eu já volto mostrando como ficou toda a nossa solda aqui dos nossos motores. E lembrando, agora a gente vai ter que primeiro fazer o pretinho dos nossos pads, depois a gente vem com a solda e os nossos fios de motor, porque senão a nossa solda ela não vai ficar muito boa e não vai ficar muito bem aderente. Então, a gente primeiro faz o pretinho, igual a gente fez nos pads superiores da nossa FC. Só que agora com um pouco mais de solda, porque esses pads são maiores e carregam mais corrente. Então, já volto aí para mostrar para vocês o resultado final com a nossa solda do nosso ESC aqui. Como ficou o nosso pretinho dos nossos pads, tanto dos motores quanto da bateria. Então ficou bem bonitinho mesmo. Agora a gente vai vir soldando cada um dos motores e o nosso capacitor e o nosso fio da bateria. Aí eu já volto com ele prontinho nesse mesmo padrão aqui. Ficou assim as nossas soldas. Eu escolhi passar os fios dessa forma. Vai ficar mais simples, né? Caso alguma coisa aconteça, ficar mais simples de trocar. Então basicamente ficou assim. Nosso cabo da bateria também, nosso capacitor ali embaixo, ó, tudo certinho. Aí agora a gente vai colocar a nossa FC aqui em cima e vamos testar se tudo tá funcionando. Então vamos vir aqui, agora a gente vai pegar aqui, ó, na nossa FC. Todas as FCs possuem uma setinha na FC. Então aqui, ó, a gente vai ter essa setinha aqui mostrando para que lado que é a frente da nossa FC, para onde que o nosso gyro tá orientado. Então, o que a gente faz é colocar aqui, como essa aqui é a frente do nosso drone, certo? A gente vai vir aqui e colocar ele para frente assim. Basicamente ficou assim a nossa build, certo? Nossa stackzinha ali posicionada. Aí agora a gente vem aqui com o cabo do ESC e a gente vai colocar ele no lugar. Então aqui, como eu estou usando a mesma FC com a mesma marca de ESC, então é uma stack da mesma marca,
a gente não vai ter problema na orientação desses cabos, porque eles já são feitos para ter a mesma orientação, tanto no FC quanto no nosso ESC. Mas caso você esteja usando um FC de uma marca e o ESC de outra marca, não tem problema. É só você ficar atento com a posição de cada um desses fiozinhos aqui, para você não inverter a ordem e não chegar a queimar alguma coisa, ou se não estiver funcionando um motor, ou se a sua FC não está ligando. Então, provavelmente, se você está usando ESC e FC de marcas diferentes, você vai ter que mexer nesse cabinho aqui. Vamos começar por partes, né? Então, por enquanto aqui que a gente tem pouca coisa ligado no nosso drone, a gente vai vir aqui, vou pegar um Smoke Stopper aqui, e aqui com uma bateria 6S, né? Já que a nossa stack é para 6S, então vamos vir aqui, conectar a nossa bateria, e aqui a gente vai ver se tá tudo funcionando. Então, a princípio, sem problema no Smoke Stopper, FC ligou, ESC ligou, conexão entre FC e ESC, ou seja, teve todos os bips certinhos, LEDzinho ali, e o nosso receptor ligou. Então, tudo indica para que essas outras nossas duas conexões estão corretas. Vamos primeiro colocar a nossa antena no nosso VTX, porque a gente não pode ligar um VTX sem ter uma antena conectada, para a gente não ter estática. E a gente vai vir aqui no nosso cabinho e vamos ligar. Deu ali, funcionando o nosso VTX também. E agora a gente vem aqui com a nossa câmera, vamos conectar a nossa câmera aqui. A princípio, tudo 100%, tudo funcionando. E agora, vamos só terminar de fazer a montagem e limpeza desse drone. Então a gente vai deixar todos os cabos sem estar à mostra e posicionar tudo certinho e passar o Conformal Coating na parte de cima do ESC e na nossa FC. Então já volto quando já tiver prontinho essa parte do Conformal Coating. E aqui, pessoal, tá o nosso Conformal Coating no nosso ESC. Então agora a gente vai esperar isso aqui secar pra gente ter aquela camada de proteção top. E agora, na nossa FC, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado aqui na parte de baixo dela, porque a gente tem esse componentezinho aqui, ó, esse aqui é um barômetro. Então a gente não pode tampar aquele buraquinho que ele tem ali, ó. Então a gente tem que tampar ele com uma fita ou alguma coisa do tipo por cima, passar o Conformal Coating e depois tirar a fita para a gente não correr o risco de tampar esse buraquinho. Então agora eu vou passar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da nossa FC e eu já volto aí com o resultado. Então aqui está o nosso Conformal Coating passado na parte de cima da nossa FC. Então ficou um acabamento bem top mesmo. Tem que cobrir tudo mesmo. Ó, e agora, como eu falei para vocês, eu peguei uma fita aqui, ó, coloquei em cima do nosso barômetro. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas tá aqui a fitinha, ó, bem ali, pra gente poder passar o nosso Conformal sem ter risco de tampar o nosso barômetro. Agora vamos passar o Conformal Coating nessa parte de baixo todinha aqui. Passei o Conformal na parte de baixo da nossa FC e eu ainda não tirei o adesivo. Então eu deixei ele ali, ó, em cima do nosso barômetro, para até quando secar, aí sim a gente vai tirar. Então daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, eu espero que isso aqui já esteja quase seco e aí a gente já possa terminar a nossa montagem do nosso drone. E aqui, ó, como eu tava falando para vocês da parte do barômetro, olha só como ficou ali. Tá vendo que o nosso barômetro não tem Conformal em cima dele? E esse é o nosso objetivo com o nosso barômetro, para ele continuar funcionando e a gente não tampar ele. Então é isso aqui que vocês querem se vocês forem passar Conformal em alguma FC que tenha barômetro. Aí agora a gente vai voltar aqui pro nosso drone e vamos fazer realmente a montagem dele agora de verdade. Ficou tudo muito certinho, tudo no seu lugar, sem fios à mostra, sem fios soltos. Então tá o nosso RX, nosso fio aqui do nosso VTX, nosso fio de câmera ali embaixo passando. Então dá pra gente ter uma noção ali, ó, de como tudo ficou ali dentro. Ficou tudo muito certinho, top. Agora a gente vem para a última parte, que é colocar a nossa antena no lugar. E aí ela vai ficar posicionada desta forma aqui. E aí aqui a gente pode colocar o nosso cabo do VTX aqui para dentro. Então ele fica certinho aqui entre a nossa stack ali e o nosso standoff. E aí depois disso tudo, antes da gente fechar ele todo, a gente vai testá-lo de novo. Então a gente vai pegar aqui, caso a gente tenha feito algum curto nesse processo de fechar o drone, a gente pega aqui o Smoke Stopper novamente, pluga aqui de novo e
A princípio, nosso ESC e o nosso FC ligaram, receptor ligado e o nosso VTX também ligado. Então, a princípio, tudo certo. Agora vamos lá para o óculos analógico para a gente poder ver se deu tudo certo, se deu imagem. Então aqui com ele já ligado, a gente pode ver lá, deu imagem no nosso óculos. Então tudo certo. Agora a gente vai conectar no nosso rádio e ver se bindou tudo certinho. Então agora aqui no nosso RX a gente pode ver que com o rádio ligado aqui, a gente está com o verdinho sólido. Então quer dizer que a gente está com comunicação com o nosso RX. Então agora a gente vai lá para o Betaflight e a gente vai configurar nosso FC, atualizar nosso beta e tunar esse droninho aqui para ele voar uma maravilha. Então se você quiser saber a continuação disso, na parte do tuning e da parte do Betaflight desse carinha aqui, vocês comentem aí que eu trago as partes de configuração e tuning para vocês ficarem sabendo de tudo, pessoal. Valeu, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas. E o céu não é o limite.